Mateus, capítulo 20, 29 a 34. Mateus, capítulo 20. Mas antes eu farei a oração. Nosso Deus, que o Espírito Santo possa iluminar a leitura e a explicação da Tua palavra, nos quatro cantos da terra onde o Teu povo está reunido agora, ó Deus. Que o Espírito Santo venha nos guiar a toda a verdade, venha demolir toda a ignorância que é em nós. Se há pecadores não convertidos, que Ele convença do pecado, da justiça e do juízo. Que Cristo seja plenamente revelado para a edificação da igreja e salvação dos pecadores. Em nome de Jesus, amém. A cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, quer dizer, da cidade velha, uma grande multidão o acompanhava, e eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista. O foram seguindo. Amém. Eu gostaria de tratar do seguinte tema: não há esperança para os aflitos. Esse texto deixa muito claro, 2 homens com a vida muito prejudicada por falta da visão, mas ao se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, eles tiveram todas as suas angústias dissipadas e houve uma nova vida, né? Então há esperança para os aflitos. Se porventura você está aqui e está com um tipo de angústia, preste atenção à mensagem de Deus. Há esperança para os aflitos. Em primeiro lugar, os aflitos não estão só em Jericó, mas se a gente considerar, não importa o lugar da terra, nos 4 cantos da terra há sempre alguém em aflição. Pode ser o paraíso que for na terra, tem uma pessoa aflita. Onde houver pecadores neste mundo, haverá alguém com algum tipo de sofrimento. Nós precisamos lembrar que nós somos pessoas amaldiçoadas, porque desobedecemos ao Senhor, e vivemos num planeta amaldiçoado. É só lembrar do Gênesis, e diz: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. O que cai sobre a mulher. E o homem, ele diz, porque deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibi comer, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Então, a gente percebe, por causa da queda, o sofrimento, as aflições estão espalhadas por todo o mundo. As aflições, em especial aqui, de uma pessoa que está limitada por algum tipo de motivo, e a depender da intensidade dessa limitação, sofre ela e sofre os que estão junto dela, os seus parentes, os seus amigos que convivem com uma pessoa limitada estão em sofrimento, né?
Diz a palavra de Deus que quando Acã pega de um ouro de Jericó, que era proibido por Deus, porque devia ser consagrado a Deus, escondeu na tenda e foi descoberto pelo Senhor, morreu ele, sua mulher, seus filhos e seus bens. Veja como nós estamos entrelaçados, mesmo sendo diferentes, tendo personalidade diferente, mas quando um sofre, os outros também acabam padecendo, né? Esses homens, além desse sofrimento da limitação, eles dependiam continuamente de outros, não só para a sua manutenção, mas para ajuda diversas. Então vejam que como eles estavam dependentes de alguém. E essas pessoas que precisavam ajudar, ficavam também limitadas a não poder fazer o que gostariam de fazer. O fato de não poder ver a glória de Deus através das coisas que foram criadas deve ser uma dor muito intensa. Já pensou? A gente imagina, se você agora fechar os olhos por um instante, e mesmo você tendo noção do espaço e das cadeiras, logo, logo você não vai poder se movimentar como gostaria de se movimentar, porque, de fato, uma limitação é muito prejudicial. E imagine não ver o que Deus criou. Os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eles não podiam ver. É verdade que, se fizer comparações entre os evangelhos, um desses cegos se chama Bartimeu. Ele diz que eu torne a ver. Então, ele perdeu a visão no andar da carruagem, né? Mas a verdade é que eles não tinham esse privilégio, ou perderam este privilégio. Apesar da visão física, e aqui eu chamo a atenção dos que enxergam, apesar da visão física perfeita, muitos não enxergam as bênçãos que Deus tem derramado em suas vidas. Como eles, que não enxergavam fisicamente, essas pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo em suas vidas. São completamente cegas. Ouçam, diz o profeta Malaquias, foi isto que vocês disseram, é bobagem adorar e obedecer a Deus. Qual é a vantagem de obedecer às suas leis, de ficar triste e chorar diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, no que nos diz respeito à lei é esta: felizes os arrogantes e orgulhosos, porque são os maus que prosperam, e os que desafiam o castigo de Deus nada sofrem. Essa é típico de uma pessoa que não está enxergando. Deus nos tem abençoado. Tem sim nos abençoado, mas a gente só olha por outro e diz, Deus tem abençoado fulano que nem o adora, enquanto a mim estou nessa situação. Lembrem de Asaf, inutilmente lavei as minhas mãos na inocência, porque sou afligido cada manhã. É interessante, irmãos, que a maioria consegue enxergar as coisas criadas por Deus, mas não conseguem ver a salvação do Senhor na pessoa de Cristo. Veja que a multidão estava todo mundo ali acompanhando Jesus, muitos só de curiosidade para ver, mas aqueles homens que ouviram falar de Jesus tinham um outro tipo de atitude, um outro tipo de postura. Como diz a palavra do Senhor, olhai para mim e sede salvos, todos moradores da terra. Houve um olhar bem distinto deste homem. A esperança para os aflitos. 2. Os aflitos precisam ouvir falar de Jesus. Leamos o versículo 30, todos. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram, Senhor, filho de Davi, Só pode haver esperança para o aflito se ele ouvir falar de Jesus.
Observe, há um falar, há um ouvir de Jesus aqui, anterior a esse aqui. Por que eles se interessaram a ouvir falar de Jesus? Porque ali no caminho, as pessoas comentavam, falavam de alguém que estava operando prodígios e maravilhas. Se você ler os evangelhos, diz que a fama de Jesus se espalhou por todo Israel e até por fora de Israel. A mulher Ciro-Fenícia, a estrangeira, quando Jesus foi para aquele lado, também fez esse tipo de oração. Então, aqueles homens ali no caminho, mendigando, ouviu falar de Jesus. Não só do poder de Jesus, mas também da posição de Jesus, porque ele diz, Jesus, filho de Davi. Então, eles viam Jesus com outros olhos. Então, eles ouviram de Jesus anteriormente. Quando aquela multidão estava passando pelo caminho, aí eles ouviram falar, é Jesus o Nazareno. Então eles passaram a clamar. Os aflitos precisam saber que Jesus é onipotente. Ele tem todo o poder. Ele pode fazer qualquer coisa. E eles ouviam falar que ele ressuscitava, libertava os oprimidos do diabo. E Mateus nos lembra disso. Jesus dizendo, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. É por isso que aqueles homens conscientes do poder de Jesus clamam. E não estão clamando em vão. Os atribulados necessitam de ser informados que Jesus não despreza o sofredor. Não é só saber que ele tem poder, é que ele está pronto para acolher. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, eles notaram que esse Jesus que ele está clamando poderia recepcioná-los. Não era um homem de 3 dedos que não queria que ninguém me tocasse, que andasse com outros famosos, né? Os angustiados carecem de ter conhecimento de que Jesus pode perdoar e libertar do pecado, que é uma grande graça do Senhor, né? Lembre da cura do homem que foi descido por 4, e Jesus disse, filho, perdoados estão os teus pecados. Alguém no coração disse, isso aí é uma heresia, isso é um erro. Só uma pessoa pode perdoar. Quem? Deus. Então ele replicou, vocês estão duvidando disso? Para mostrar a vocês que eu tenho poder na terra para perdoar pecados, eu te digo, pega o teu leito e vá para a tua casa. Ele tem poder para perdoar. Se você está angustiado pelos seus erros, procura Jesus. Ele tem poder para perdoar. Os sofredores necessitam saber que Jesus pode lhes dar uma nova vida. Lembram? Ali no tanque de Betesda, havia muitos enfermos e um anjo vinha e a água era agitada e quem entrasse era curado. Estavam ali muitas pessoas e diz que tinha um homem 38 anos naquela situação, um paralítico. Jesus perguntou a ele, você quer ser curado? Respondeu o enfermo, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente aquele homem ficou curado. Os amedrontados precisam ouvir que Jesus tem poder para destruir a morte. Quantos vivem atormentados quanto à morte? Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Os cativos carecem de ouvir que Jesus subjuga as forças do mal. Quantas pessoas têm medo dos orixás, dos demônios, vivem atormentadas à noite, vendo algum tipo de figura? Eu vos convido a procurar Jesus, porque Deus ungiu a Jesus
com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Procura Jesus. Os perdidos precisam ser, aos perdidos precisam ser comunicados que só Jesus Cristo salva. Nós precisamos dizer a esse mundo que eles precisam ir a Jesus. Nós, irmãos, somos designados pelo Senhor para anunciar aos aflitos deste mundo que Jesus pode salvá-los de suas aflições. O instrumento sou eu, é você. Nós precisamos levar essa boa notícia. Ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós, em nossos relacionamentos, devemos falar de Jesus, porque muitas vezes os aflitos estão com uma máscara, disfarçando sua infelicidade. Não se engane, o mundo está rindo, mas por dentro está chorando. E você tem uma palavra consoladora se você falar de Jesus para eles. Nosso dever, irmãos, é falar, porque a conversão é obra do Espírito Santo. E aqueles que se submeterem à pregação nossa, pelo Espírito Santo, vão se pronunciar, vão declarar fé em Jesus. Há esperança para os aflitos. Os aflitos precisam pedir ajuda a Jesus. Olha que interessante, não é só saber que Ele pode transformar a vida. Ele pode transformar a vida. Mas eles não ficaram só em saber, eles agiram. Leamos o 30 todo. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamavam: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Lembrem, que cidade é que eles estão morando? Jericó. Agora vá lá para o Antigo Testamento. O que é que aconteceu para que as muralhas caíssem? O povo o quê? Gritou. E quando gritou, as muralhas foi na ruína. E agora aqui nós estamos vendo um outro tipo de grito, gritando por ajuda, gritando por socorro. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Que coisa linda. É uma oração pequena, mas cheia de grandes verdades. A gente vê aqui que o pedido de socorro não deve ser adiado, mas feito imediatamente, porque a disposição de orar pode esmurecer. Houve aquela oportunidade. E eles então começaram a clamar. Olha, irmão, se ouvires a voz do Senhor, não endureça seu coração, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Eles poderiam, não, deixa lá, depois nós vamos pedir ajuda. Eles aproveitaram a oportunidade. Lembrem, no Getsemane, que Jesus fala da sua aflição, convida os apóstolos para orarem com ele, separam 3 e vai sozinho orar. E diz que, voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Ora, por que ele se dirige a Simão assim? Porque Simão anteriormente disse: todo mundo vai te abandonar, mas eu vou contigo, eu vou morrer por ti. Agora ele não conseguiu nem ficar um pouquinho orando com o Senhor Jesus, não é? Então a gente precisa buscar Deus imediatamente. A súplica por ajuda divina deve durar até que do céu a graça de Deus nos alcance. Eles estão dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eles repetem novamente a oração, e aí vai ter um grupo querendo bloquear a oração deles, e eles continuam clamando. Não desista se você está aflito de orar. Clame até que a graça chegue. Elias mandou dizer a Acabe: vai, Acabe, porque vem chuva. E Elias foi orar. E, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias:
Elias voltou a orar e torna a fazer isso 7 vezes, até que o menino, o ajudante do profeta, disse: eu vejo uma nuvem como uma palma de uma mão. E aí foi dado a notícia a Acabe que ia cair grande chuva. Então, suplique, peça a Deus para que Deus opere na sua vida. O necessitado precisa estar convicto de que Jesus tem poder para cumprir qualquer tipo de necessidade humana. Eles sabiam que Jesus poderia fazer, por isso eles clamavam. O leproso, já em Mateus e Marcos, se aproximou de Jesus, se colocou de joelho e disse: se quiseres, podes purificar. Tem de ter certeza. Sem fé, impossível agradar a Deus. Então, orar sem fé em Deus e em sua palavra é inútil, pois Deus não ouve o indivíduo incrédulo. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, não basta só orar crendo. Orar com fé, na fé, e não na fé em Deus, é fantasia. Nunca vai se concretizar. Então a pessoa diz: eu acredito que isso vai acontecer. Deus prometeu? Então isso não é fé. A fé é na palavra de Deus e no Deus da palavra. Jesus disse: tirai a pedra. Marta disse: Senhor, já cheira mal. Jesus disse: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Ele disse: então creia. Orar com fé na promessa do Senhor começa a gerar dentro de nós esse milagre que vai suceder. Lembrando de Ana, que pedia um filho ao Senhor, e depois que o sacerdote a abençoou, o seu semblante já não era triste, já saiu tranquila, né? Há esperança para os aflitos. Os aflitos vão encontrar obstáculos para ir a Jesus. Observe o 31. Poxa, a pessoa está querendo ter uma ajuda, mas vejam. Vamos lá, o 31. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Alguém... Poxa, que coisa aqui. Interessante. A pessoa está em aflição, pedindo ajuda, e alguém diz: cala a boca, não incomode o mestre. Né? No mundo caído, encontramos facilmente pessoas para nos estimular a andar no caminho mau. Mas quando é para coisa saudável, as vozes desencorajadoras são abundantes. É incrível. O cara não tem dinheiro para comer, ele consegue beber, ele consegue fumar, todo mundo dá. Mas se você dizer: me dá um dinheiro aí para comer, ninguém dá. Né? Então a gente encontra, sim, as vozes para nos encaminhar para o mal, mas para o bem elas são muito reduzidas. Descrever nossa insignificância, supostamente aos olhos do Senhor, pode ter sido um dos argumentos da multidão. Jesus vai olhar para você, você é o quê? Nada, um caminho, um mendigo, ele não vai querer saber de você. Geralmente, Satanás gosta de inculcar essas ideias no nosso coração e mente. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou então, pode ser através da ameaça à honra, à família, aos bens, à liberdade, à morte. São instrumentos intimidadores para não continuarmos buscando a Jesus. Os apóstolos foram chamados pelo Senhor e disseram: nós te proibimos que falem do nome de Jesus. Né? Então, toda pessoa que quer recorrer verdadeiramente a Deus vai encontrar obstáculos nessa busca ao Senhor. Né? É interessante, a gente até tenta orar em casa, mas parece que até em casa orando tem conflito. E a gente interrompendo, a gente tentando impedir a nossa busca ao Senhor. Mas
talvez o empecilho que mais surge é a preguiça. A preguiça é um grande obstáculo de muitos para se achegarem a Cristo. Passei pelo campo do preguiçoso, diz a palavra, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de ortigas e o seu muro de pedras em ruínas. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão. A pessoa tem uma necessidade, sabe que Jesus pode ajudar, mas nem se dispõe a buscar ao Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Às vezes alegam a agenda cheia de compromissos. Ah, não posso ir. O Senhor convidou para um almoço, né? E disse, olha, vai ter a festa aqui, vocês estão previamente convidados. E aí, quando chegou no momento da festa, mandou chamá-los. Aí um disse, comprei um campo, não tenho tempo. Me casei, não posso. Comprei algumas juntas de bois, preciso ver. Quer dizer, eles fizeram coisas absurdas, compraram tudo sem primeiro ter visto as juntas, sem ter visto o campo. Quer dizer, meus irmãos, essas desculpas que nós damos diante de Deus para buscar o Senhor não convence a nós mesmos nem a Deus. Os prazeres lícitos ou proibidos têm acorrentado muitos homens para que eles não busquem a Deus. E Jesus chama a atenção disso. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então, haverá sim, no necessitado, obstáculos, e nós precisamos suplantar isso. Há esperança para os aflitos. Os aflitos precisam perseverar na busca por Jesus. 31. Eles, vamos lá? Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia. Em outras palavras, estou nem aí para as suas palavras negativas para mim. Eu vou buscar a Deus. E diz que, olha, imagine, aquela zoada toda, o pessoal, aí parece aqui que eles eram baianos, viu? Porque eles começaram a gritar cada vez mais. Não tinha, aqui era mais do que pentecostal, estava um negócio alto. Cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, vamos resistir às vozes contrárias ao projeto de buscar a Deus, ao projeto de buscar o favor de Deus para os nossos dilemas. Não se importe com as pessoas, o importante é você e Deus. Você se apegue como o Senhor, seja como aquela viúva que ficava diante do juiz: julga a minha causa, julga a minha causa. Temos que suplantar, falar mais alto do que os gritos contrários ao nosso desejo, para alcançarmos o favor de Deus quanto à dor que nos atormenta. Se está doendo, meu irmão, não, eu quero cura, eu não quero só paliativo, não, eu quero que Deus me liberte dessa situação. Devemos resistir em nossas orações até que do alto o socorro venha. Uma pessoa imediatista logo abandonará a sala de oração, porque sua motivação de buscar o Senhor logo passa. Tem alguns até que tem fogo, mas é aquele fogo que queima rápido. Você precisa ser perseverante. O Jacó disse: não te deixarei enquanto não me abençoares. Um indivíduo impaciente não aguardará a resposta divina, porque lhe falta foco em seu coração, logo quer buscar caminhos alternativos. Se concentre em Deus, mas se concentre no Senhor. Esperei
confiantemente pelo Senhor, pacientemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Só um servo aguardará prazerosamente o comando do seu Senhor. No Salmo 123 diz: como o servo que olha para o seu senhor, e a serva que olha para as mãos da sua senhora, assim nossos olhos estão atentos ao Senhor, o nosso Deus, ó nosso Deus, até que tenha misericórdia de nós. Amém. Não importa as oposições ao nosso clamor, Jesus escuta a nossa voz, porque, há esperança para os aflitos. Sexto, os aflitos serão lembrados por Jesus. 32. Vamos ler? Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Irmãos, está um barulho imenso ali. E Jesus conseguiu discernir a voz dos 12. Ele parou e perguntou, né? Mandou chamá-los. Então, primeiro, não importa as oposições ao nosso clamor, Jesus escuta a nossa voz que procede do coração. Se ela está brotando daqui, chega lá, chega ao ouvido de Deus, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Que coisa, orar não é perder tempo. Orar é falar com aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Apesar de muitos estarem suplicando sinceramente, Ele, Deus, Jesus, é poderoso para os ouvir e responder simultaneamente. Talvez você... Não tem um filme que fala de um cidadão que era Deus, né? E ele fica confuso, porque todo mundo pedindo, como é que ele vai atender? Não se preocupe com isso. Ainda que todos aqui sinceramente peçam, o Senhor consegue ouvir de cada pedido e vai atender cada pedido, não vai ficar confuso. Louvado seja o nome do Senhor. As nossas orações que preenchem os requisitos de Deus vão chamar a atenção do Senhor. Quando eles oraram, em oração pequena, Jesus parou. Epa, tem alguém me chamando. Ou, vocês lembram também da mulher do fluxo de sangue? Estava todo mundo ali rodeando e tocando em Jesus, mas de repente a mulher tocou também em Jesus. Aí Jesus parou. Ei, alguém tocou em mim. Mas o Pedro disse: mas Senhor, o Senhor está cercado, todo mundo... Alguém tocou em mim porque de mim saiu poder. É um toque diferente. É esse toque diferente que chama a atenção do Senhor Jesus Cristo, né? As nossas orações, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, Ele nos ouve. As orações corretas nos levam à presença de Deus. Desde que ele parou e disse: manda chamá-lo. Introduziram os cegos à presença gloriosa de Jesus. Então, irmãos, a duração e a quantidade de palavras na oração são irrelevantes, mas o conteúdo e a fé comove o coração de Deus. Pô o coração ali: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E simplesmente ele ouviu esse tipo de oração. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos, né? A oração não altera a vontade de Deus, mas se ela se harmonizar com o querer divino, vai se concretizar. Não pense que Jesus não queria curar aqueles homens. Jesus queria curar, mas isso não isentou deles orarem. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. A oração revela nossa responsabilidade. É nosso dever orar e orar sempre. Agora, mas a resposta divina é fruto da graça do Senhor.
é graça sobre graça. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. A esperança para os aflitos. Os aflitos precisam declarar suas aflições a Jesus. 32 e 33, leamos. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Vejam, eles fizeram uma oração genérica. Qual a oração que eles fizeram anteriormente? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas em que área que vocês querem que eu te abençoe? Porque é a oração muito vaga. E lembre aqui, a oração não deve ser genérica. Deus me abençoe. Porque não produzirá convicção de resposta divina no pedinte. Quando eu peço de maneira genericamente e Deus atende, eu não vou saber o que foi que Deus atendeu, porque eu também não especifiquei, né? Então, Ana, quando pede a bênção a Deus, diz assim, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, a mulher aflita, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da tua vida, e sobre a tua cabeça não passará navalha. Então, ela foi bem clara. Ela disse, é isso que eu quero um filho, Senhor. A oração, por outro lado, não deve ser detalhada, porque não dá espaço para Deus fazer melhor e maior. Por isso, a oração deve ser clara, mas os detalhes devemos deixar com Deus. Num livro muito antigo, Quarta Dimensão, ele ensina naquele livro, que quando você for orar com Deus, você deve especificar o que você deve pedir a Deus, detalhadamente. Então, você quer uma bicicleta, tem de dizer de quantas marchas, tem de dizer que cor, tem de dizer que marca, porque Deus só vai atender se você falar. Imagine, se a gente fizer um tipo de oração dessa, a oração se perde. Não precisa detalhar, porque, olha, Deus é poderoso para fazer. Lembre que o Salomão pediu a Deus o quê? Sabedoria. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Ele pediu uma coisa, Deus deu muito mais. Então, não precisa ficar com detalhe, com cor, nada disso. A oração não deve ordenar a Deus, mas sujeitar-se à sua vontade soberana. Então, eles não disseram assim, eu determino que o Senhor me dê a visão. Senhor, tenha misericórdia? Tenha misericórdia, que nós tornemos a ver, né? Mas o cobrador de impostos ficou à distância, ou publicano, e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim. Então, irmãos, na oração, vamos focar nos pedidos essenciais, buscar em primeiro lugar o reino. Então, deixa as coisas pequenas lá e ore por aquele objetivo central da sua vida. Não determine prazo e maneira de Deus responder às suas orações, né? Nada disso. Quem vai responder, como vai responder, a hora que vai responder, deixe com Deus, que tem toda a sabedoria. Deus não tem obrigação de atender nenhum pedido, mas é nosso dever obedecê-lo como criatura e filho de Deus. E, finalizando, há esperança para os aflitos. Os aflitos serão abençoados por Jesus. Versículo 34, leamos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o sentimento de Jesus
Essa palavra condoído é misericórdia, é o que eles pediram 2 vezes, tem misericórdia. O sentimento, essa palavra, para os gregos, os sentimentos estavam no intestino. Quem fica alegre, emocionado, às vezes, fiquei com a barriga mexendo, porque é o segundo cérebro que nós temos no intestino. Então, eles disseram que Jesus se comoveu no interior ao pedido daquele homem. O sentimento de Jesus pelos moribundos, pedintes, foi a causa do estender o braço para eles. É por causa dele mesmo que ele se move em nosso favor. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece do que os temem. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade e eternidade sobre os que o temem, e a justiça sobre os filhos dos filhos. Jesus tira, veja que ele estende a mão, Jesus tira a causa da cegueira e restaura os olhos dos deficientes ao estado original. Como diz o Salmo, restaura, Senhor, a nossa situação. A mão de Jesus. Diz que a palavra de Deus que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Jesus eliminou imediatamente dos deficientes aquilo que os afligia há muito tempo. Na hora, bateu e eles foram curados. Não temos qualificações para sermos abençoados por Deus, mas Deus em Cristo nos abençoa por sua graça. Tudo que pedides ao Pai em meu nome, eu farei. A graça da bênção de Deus anda junto com o meio da graça da oração. Deus abençoa, sim, mas Ele estabeleceu um meio de nos abençoar, é através da oração no nome de Jesus. Não tendes porque não pedis. E aí eu finalizo, diz assim: condoído Jesus, tocou-lhe os olhos, imediatamente recuperaram a vista. E aí o que aconteceu? E foram seguindo. Os aflitos beneficiados devem seguir a Jesus. Os libertos da aflição devem ser gratos a Deus. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Invocarei o nome do Senhor. Os beneficiados pelo favor do Senhor deveriam comunicar aos homens essa bondade. O que Deus tem feito na sua vida, fale para o seu vizinho, fale para o seu amigo, conte como Deus tem sido generoso para com você. Então, irmãos, se fazemos parte do grupo dos aflitos, vamos clamar ao Senhor. Faça como esses cegos. Buscar o Senhor enquanto invocai-o, porque Ele está perto. Se estamos no grupo dos libertos, vamos agradecer a Deus, porque Ele foi bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Fiquemos de pé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Amém.